Olá, povo querido, vocês estão bem? Eu imagino que sim. Embora a gente retornou, ainda a saudade é grande de poder se juntar de verdade, que a gente não está podendo. E eu peço que continue na oração aí, para a gente poder voltar ao normal, né? Não esse novo normal, ao normal, né? Normal de brasileiro, caliente, que gosta de abraçar, gosta de brincar, pular, coisas assim. Essa pandemia a gente precisa tomar muito cuidado, porque ela é uma faca de dois gumes, né? E eu não. Pensa bem comigo, vamos ver se você entende. Nós devemos tal evangelizar, devemos pregar evangelho aos novos, tal, tudo, é a nossa missão. Mas, queira ou não, a gente tem um coração voltado aos da casa, né? Aos velhos. E os velhos, os velhos que eu falo, que estão há um tempo já na igreja, que não são tão criança, né, espiritualmente. E essas pessoas, né, algumas delas, por exemplo, são pessoas que não vigiam na mente, né, e começam a dar um pouquinho de trabalho, né? E não trabalho para mim, mas trabalho para eles. E, e, e trabalho para o Satanás. Como é isso? Quando tem muita passagem na Bíblia, e uma que eu prezo muito seria aquele Filipenses 4:8, que é o pensamento. Então, quando uma pessoa começa a não liderar seus pensamentos, ela é aberta para qualquer tipo de pensamento. Tem uma passagem em Cantares de Salomão que já foi pregada na igreja, até a Dani pregou sobre muro e porta, e teve outra pessoa que também pregou sobre muro e porta, em Cantares de Salomão 8, versos 9 e 10, e fala. Vamos ver se eu escrevi aqui, ó. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos a essa nossa irmã no dia em que dela se falar? Por exemplo, uma pessoa nova, que vai ser procurada, tá? Entenda. Se ela for muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. É estranho esse vocabulário, né? E tem algumas traduções aí, algumas interpretações como sendo uma pessoa que ela tem uma barreira para coisas, todas as coisas, e ela só vai ser aberta para as coisas corretas. No hebraico, não, essa parte do Velho Testamento no hebraico fala o seguinte: muro, porta. Então, o muro significa virgem e porta não, né? Simboliza também os dois caminhos que ela poderia escolher quando jovem: ser pura e inacessível, muro, ou uma promíscua, ou disponível, uma porta. A Sulamita deixa claro que foi moralmente pura e inconquistável aos avanços de qualquer um, exceto seu marido, né? O que tem a ver comigo, pastor? Eu vou eu vou eu vou tentar explicar para você numa forma bem tranquila. Olha como a Bíblia ela se repete. Ela se repete várias vezes. Ela fala muito sobre muitas coisas repetidamente. Quantas vezes tem na Bíblia para você guardar o teu coração? Quantas vezes fala sobre idolatria? A idolatria, ela é na verdade guardar o coração também, sabia? Por quê?
emocionalmente você começa a tirar o poder de Deus e praticar a idolatria com outra pessoa, outra coisa, outra verdade, com outras coisas, outra religião, com várias outras coisas. Olha o que fala. Lembra um verso que eu sempre falo, vou falar de novo, vou falar de novo, vou falar de novo. Tem uns versos que eu tenho como chave na minha vida, que é Deuteronômio 28, capítulo inteiro. Esse verso mudou minha vida e eu tenho ele na minha mente sempre. Por quê? Porque ele dirige a minha vida. Certo? Gálatas 5. Ele me ensinou a ser um muro. 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 Você pensa que eu sou insensível? Sou não. Sou pior que muita gente. Eu sou um cara que eu sou sentimental demais. Por isso que eu tenho um muro. Eu não abro, porque senão ele contamina. Você está me entendendo? Eu não posso ser porta dos meus sentimentos. Eu tenho que ser duro contra. Eu tenho que lutar contra a minha natureza. Eu preciso ser forte. Eu não posso ser resiliente. Eu preciso ser moldado do jeito correto. Então eu não abro a minha porta. Tá entendendo? Eu edifiquei um muro para não se ter acesso. E, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Isso, pensai. Filipenses 4:8. O que é isso? Eu comecei a entender muito sobre justiça de Deus, que não é a minha, não é o que eu quero, não é o que é justo para mim, é o que é perfeito, o que é justo de verdade, o que Deus determinou na sua santa imaginação e criação. Ele determinou carvalhos de justiça, sabe? O que é isso? Firme, forte, imutável. Ela não sai do lugar, ela é aquilo. E quando a gente tem essa justiça, né, sobre as nossas vidas, ela é gostosa, você entende? Você pode levar uma pancada forte e não importa. Você sabe que na igreja, por exemplo, já passaram muitas pessoas que eu amo e que amei e continuo amando, mas elas não me afetam. Por quê? Porque eu sei que quem tem crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa é uma música antiga, de 1800 e pouco, que é um hino do cantor cristão, que foi a primeira música que consegui tocar no clarinete. Né? E meu avô ficou abismado, porque ele treinava, não conseguia. E eu peguei de um dia para o outro lá e pum, saiu essa música. Depois eu nunca mais consegui tocar de novo, mas tudo bem. Não, consegui sim, mas nada bom. Não treinei, não fui intenso na música. Tenho uma boa noção de qualquer instrumento, né? Mas não me empenhei em saber. Talvez você seja assim com o evangelho também. Nós que estamos nesse padrão novo de igreja, esse padrão de igreja, esse padrão aí de igreja, é difícil entender o evangelho de verdade. É difícil entender Cristo, porque a igreja nos contaminou com um padrão muito errado. Muito. Esse padrão errado, ele é um padrão muito, muito laico. Aceita qualquer coisa. E eu não sou laico, eu só sou Cristo. Então, eu não me deixo contaminar. Por isso que tudo que é bom, agradável, perfeito, justo, verdadeiro, eu não posso deixar minha mente aberta para qualquer nuvem de evangelho chegar na minha porta e abrir e entrar, porque senão a igreja já teria mudado muito.
Nós começamos com um negócio chamado libertação, que foi aquilo que eu vi e aprendi. Depois eu aprendi como fazer a libertação. E eu aprendi como libertar pessoas. E aprendi a ser livre. E é muito importante que a gente foi crescendo e ampliando nosso conhecimento, mas o principal de tudo tem a ver com a nossa mente. Então, eu vejo bastante significados na palavra, e esse da Sulamita, da irmã mais nova, vamos ver se ela é muro ou porta, e assim eu vejo também as pessoas que vêm para a igreja, se elas são muro ou porta, se elas estão virgem, ou elas estão de livre acesso para qualquer coisa boa, prazerosa. Né? E a maioria das pessoas elas estão dispostas a algo bom e prazeroso, porque elas não são mais virgens espirituais. Elas são ligadas às emoções bem fortes e isso pode trazer muitos problemas. E nós temos que entender que nós temos que ser muro e só Cristo pode nos tocar. Só que isso não acontece porque nós já fomos contaminados. Né? Então, esse século é complicado. Né? A palavra de Deus é assim, a forma de ter uma mente transformada através da palavra de Deus, daquilo que pode ser construído em nós através do Evangelho, que é a verdadeira, a verdade que o Pai tem, né, a salvação para todo que nele crê. Quem não se alimenta da palavra de Deus tem uma vida vazia do reino e cheia do mundo. Essa palavra do mundo, rica e vazia, é complicado. Quando a gente pega, entende que o mundo ele nos satisfaz dentro da igreja, nós temos um problema grave, que o mundo está nos trazendo um evangelho muito paralelo, muito fácil, muito facinho. E esse evangelho fácil ele está contaminando a igreja. E essa igreja ela está muito facilmente sendo contaminada com coisas ilógicas. Nós estamos nos preocupando em liturgia e doutrina humana. E nós estamos esquecendo do evangelho. Quando a gente casa, um casamento, é necessário edificar o casamento e ver em progresso, por exemplo. Quando você casa, no início do relacionamento é você e o seu marido, ou você e seu esposo. Eu com a minha esposa casamos, vivemos um período, aí veio a gravidez. Poxa, não podia ser só os dois? Não, porque a função do casamento não é ser só dois. A função do casamento é ter filhos, procriar, né? E difícil hoje em dia, hein? Difícil. Hoje em dia pensaria muito em ter filhos, né? Não, no dia de hoje, não estou falando passado, estou falando hoje, né? Quem casa hoje, ter filho é complicado, muito complicado, né? Mas é a função, nós tivemos filhos e a nossa vida foi moldada para o filho, cuidar do filho, fazer tudo para o filho, tal, e esquecemos de nós. E o nosso relacionamento sempre se manteve estável e teve alguns probleminhas de, vamos falar sobre conhecimento, talvez eu não sabia me expressar e ela também não, e a gente não sabia porque o ser humano tem um problema de pensar que o outro lê a mente, né? Não lê não. O único que sabe o que nós pensamos é nosso Senhor Jesus, por isso que dá certo. E aí, nós temos que ver que o relacionamento ele tem que ser alimentado, certo? Não com coisas diferentes, mas com coisas certas. Um princípio do Evangelho. O Evangelho é simples, se você me entende. Casamento também é simples. Quando você aceita o Evangelho, o que você imagina que você tem que ser? Algumas pessoas pensam que vão começar a crescer espiritualmente até atingir um estágio espiritual que ele consegue enxergar demônio para todo lado, que ele consegue fazer um monte de coisa assim, né?
espiritual de prodígios, sinais e maravilhas. Pode, pode. Mas é para isso que é o Evangelho não. O Evangelho não é isso. O Evangelho é que você tem que ser perfeito, vencer os teus sentimentos, vencer tua mente, vencer tudo e ser perfeito para atingir o reino. Só isso. E o resto são coisas agregadas, que são os frutos do Espírito, que você tem automaticamente ao momento que você tem o Espírito Santo. Né? É uma mente, tem que ser controlada pelo Espírito. Nossa mente deve ser controlada pelo Espírito Santo de Deus e não influenciada pelo diabo, que é o que mais acontece. Esse controle e acesso que precisamos dar a Ele como filhos, possuindo uma mente aberta, acessível ao Pai. Agora é fácil. Não é fácil. Mas é possível, com investimento de tempo e exercício do Evangelho, né? Que é um domínio tal da nossa mente. Como assim a mente pode ser controlada por Deus? Lembra que Jesus ele foi afrontado com a palavra? E o diabo fala assim, mas não está escrito tal coisa? Então, isso, Satanás ele tentou colocar doutrinas. Você sabe que ele tenta todo mundo. Pensa bem, se Jesus foi tentado, você acha que você não vai ser tentado, não? Você está pronto para ser tentado? Hein? Você está pronto? Você vai ser muro? Não pode. Jesus chegou e falou para Satanás, Satanás, mas também está escrito que. O que é isso também? A palavra ela tem que ser completa. Não é uma coisinha. Tá? E para isso eu queria falar com vocês sobre um estudo chamado A História do Pecado. Tá? E é isso que nós vamos conversar umas quartas aí, uns pedacinhos, quando me der na telha, assim, quando eu sentir que precisa. Mas eu queria explicar uma coisa que todo mundo mistifica, e já falamos várias vezes, muitas vezes, mas sempre tem coisas para falar. Enquanto você não entender o pecado, e você colocar o pecado como uma coisa séria, você vai estar pecando. Como, pastor? O que é isso? Por exemplo, se você coloca pecado é só uma coisa grave que você vai fazer, que você tem que esconder, não, filho, não. Pecado não é isso não. Pecado não é isso não. Sabe por que a gente tem que ser muro? Porque a Bíblia ela teria que ser viva na nossa vida. E não é. Então, quando a gente entende que na Bíblia ensina a nos mostrar quando nós estamos abertos a coisas que nos vão fazer mal, que é um pensamento, que é uma emoção, que é um sentimento, que é isso, que é aquilo. Esse é o verdadeiro pecado, sendo que você não esconde de ninguém, porque você não acha que é ruim. Entendeu? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu comece. Eu estudo. Não estudo assim, como uma escola, mas eu tenho muita curiosidade do hebraico, né? Porque queira ou não, meu nome é hebraico e tenho um carinho especial pelo povo judeu. Amo mesmo o povo judeu, entendo eles, entendo muito sobre o que eles pensam. Só que assim, o judaísmo, ele tem, como falou, usando várias vertentes. Tem a parte mística, a parte gnóstica, a parte ritualista, a parte ortodoxa, a parte não sei das quantas, que nem os crentes, que nem é tudo a mesma coisa. Os cristãos, né? Os cristãos tudo atrapalhado. E o judeu também tem uma parte que ela que tem o temor a Deus verdadeiro, e ele faz de tudo, ele não enxergou Cristo porque ele foi ensinado a não receber este Cristo. Eles cumprem o ensinamento judaico.
E eles estão certos? Não estão certos porque eles não aceitam Cristo. Mas eles duvidam de Jesus, como você duvidaria de muitos, porque o ensinamento deles é muito eficaz. Alguns entenderam. E esses judeus que entenderam o significado da palavra de Cristo, só que para eles foi ensinado que Cristo é um grande profeta. E eles seguem o cristianismo, só que como judaísmo. Eles seguem o profeta Jesus Cristo, mas eles não seguem Jesus Cristo como Filho de Deus. Essa é a diferença. Mas é complicado o assunto. É muito... Se eu começasse a me envolver com o judaísmo, iria acontecer um fenômeno. Eu iria ser tendencioso a algumas coisas. Se eu fosse tendencioso a seguir tal profeta Paulo, eu seria um Paulo. Paulo seria um adventista, então, sei lá, congregacional, que é da congregação, ou seria um presbiteriano, seria um metodista, porque eles seguem o metodista e presbiteriano nem tanto, mas eles são seguidores de Paulo, não de Cristo. Entendeu? Se eu fosse um camarada que seguisse só Pedro, eu teria uma interpretação de Pedro. Se eu seguisse Marcos, eu teria a interpretação de Marcos de Jesus. Mas eu sou de Cristo. E eu sigo Cristo desde Gênesis, onde não se falava Cristo, mas se falava do Espírito de Deus, que é o mesmo que habita em Cristo, e é o mesmo que habita em mim, e é o mesmo que tem que habitar em você. Né? Então, na Bíblia mesmo fala de ventos, de doutrinas. Peraí, pastor, você sempre prega assim, parece que sempre tem sempre doutrina querendo entrar na tua mente, principalmente para as pessoas que ficam na internet 24 horas por dia escutando palavras. Se você pega uma igreja pentecostal, por exemplo, ela vai te ensinar que Deus já fez por você, você é vitorioso, você vai vencer, o dinheiro vai cair do céu, a conta no banco vai dobrar e você pode ter ódio dos teus inimigos, porque Deus vai punir todos eles. E esse é o pensamento pentecostal. Entendeu? E contra a Bíblia. A Bíblia ensina que você não tem que se preocupar com nada que está à tua volta. A Bíblia ensina que você tem que ser Cristo, perfeito, inabalável, não tendo resiliência humana, e sim ter resiliência espiritual de Cristo. O tal Espírito que é de Deus e vem de Deus e por vem de Deus e vai ter que ser de Deus. E uma pessoa que é emocionalmente abalada, e você tem que entender o que eu estou falando, é uma pessoa que ela tem a tendência de ser abalada emocionalmente, ela é uma porta. Ela já foi prostituída muitas vezes, por isso que ela é facilmente contaminada. A porta, ou uma pessoa que foi contaminada, ela nunca vai ser perfeita. Infelizmente, nós temos várias maldições por causa disso. Quando a gente pega e entende que nós temos muitos acessos a Satanás, as pessoas que foram contaminadas de várias formas por um pecado grande, têm ligação de alma. Tem uns que têm ligação de alma com Satanás. E é complicado isso aí. Deus, ele ensina a gente a resistir até o sangue, porque é complicado. E às vezes você está aí vivendo, aí você fala assim, talvez não seja para você que eu estou falando. Tem pessoa que fala assim, não, eu sou estável, eu não me meto com isso, não me meto com aquilo, não vejo isso, não vejo aquilo, tudo bem. Mas você também tem que dar filhos, filho. Né? Você tem que progredir, como um casamento. Você casa e depois tem filhos. Né? Não só para ter prazer. E nós temos que entender que os filhos são bem-vindos. Né? E complicado, mas filhos espirituais.
Eu vejo pessoas que, por que na ceia a gente fala assim, que comam os dignos, não os indignos, para que não tenha pessoas doentes e que morrem. As pessoas que não têm Cristo na visão, nos olhos, nos ares, ela não consegue evangelizar. Por quê? Porque talvez falte oportunidade para ela, porque se ela fosse colocada na frente de batalha no evangelismo, ela congelaria. Né? Agora, em compensação, as pessoas às vezes que não estão preparadas, elas estão mais na frente de batalha do que os preparados. Está entendendo? Porque o evangelho está vivo, o evangelho está ativo. O evangelho ativo é que precisa estar na tua vida. Você perdeu o fogo pelo evangelho? Está devagar? Está contaminado com doutrina que uma vez santo está sempre santo? Uma vez salvo, sempre salvo? Uma vez que Cristo morreu por ti, você pode pecar que já foi perdoado? É isso? Ou sei lá, qualquer teoria aí? A minha teoria é o seguinte: eu tenho que progredir até atingir a estatura de varão perfeito. Essa é a minha vida. E a conversão dos outros através da minha vida é fruto do Espírito. Porque eu vou ter amor, paz, bondade, benignidade e outras cositas más que fazem os outros se aproximarem. Tá? Eu estou sendo duro para você, porque você não conseguiu ainda atingir isso, talvez você está contaminado. Examine teu coração se não tem nenhuma contaminação, para você poder começar a dar fruto. Frutos do Espírito. Automaticamente brotará. Então você tem que ler Isaías 58, que fala de jejum, e fala lá no verso, não lembro agora, que a cura apressadamente brotará quando você não for mais cativo, quando você for liberto, quando você for totalmente novo. A cura apressadamente brotará. Então eu vou deixar um verso que quase nunca falo para você. Está aqui, ó, num livro que quase não leio. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, não a tua justiça, nem a minha justiça, mas a justiça de Deus, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. No resto não pensar. Lembra que você vai ser confrontado na palavra. Você vai ser questionado na palavra. Vão perguntar para você sobre. Até fui questionado por coincidência domingo por várias doutrinas aí, fui confrontado sobre a ceia. Se as crianças podem ou não, se o não batizado pode ou não. Aí eu falei assim, onde na Bíblia tem que não pode? Jesus falou assim, uma coisa assim, deixai vir a minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Pertence, é dele. E eles também nem estão sabendo o que estão fazendo. É melhor. Mas o ser humano grande, ele é capaz de saber o que ele está fazendo. Me perguntaram sobre batismo, aí eu expliquei. Batismo é um novo nascimento. Se a pessoa quer fazer um acordo com Deus, ele é bem-vindo. Mas ele é batizado. Se a água curasse demônio, né? Nadador ia ser um cara remisso de todos os pecados. Se a água fosse o símbolo de alguma coisa, né? A água é um testemunho, né?
E o batismo é quando você quer mudar de vida. Aquele dia é o seu batismo. Nova vida. Novo nascimento. E aí foi confrontado. Aí a pessoa fala assim, não, só pode tomar ceia quem não tem pecado e só pode tomar ceia os batizados. Aí na Bíblia fala assim, aquele que fala que não tem pecado já está cometendo falha. Não é não? Então ninguém deve tomar a ceia. Então Jesus naquele local que é o cenáculo, que é onde se ceia, que é na sala de jantar, chega para os discípulos e fala assim, comai todos os dias que se reunirem em meu nome e fazer um memorial de mim. Ou não? Não? É? Sim ou não? Ele falou, não como os indignos sem vontade. Se você traduzir do grego, os indignos é aquele que não tem desejo de mudança. Tá? E então, se você traduzir certinho, você vai ver. Faça um estudo sobre isso. É aquele que não tem vontade, é aquele que não quer participar, é aquele que não tem dignidade, tá? E é muito complicado. Então, isso pode levar uma pessoa a não querer mais o nosso evangelho, sabia? Porque ele é porta, ele não é mais muro. Ele está contaminado com ensinamento hipócrita, falso. Hipócrita? É, lógico que pode. Que nós falamos até domingo, né? O banco da igreja suga os pecados. Deixa pra lá, esse assunto é muito repetitivo. Qual doutrina Satanás tenta entrar na tua mente? Qual é a doutrina que Satanás toma conta de você? Qual é a doutrina que Satanás bate mais na tua mente? Se é porta ou muro? Que você retorne a ser. Por que é necessário um novo nascimento? Porque você se torna porta ou muro? Novo nascimento é muro. Onde, se você lê em Cantares lá mesmo, 8, fala assim, se for muro, vão construir um castelo em cima. Entendeu? Que Cristo possa construir um castelo em cima de você. E esse castelo habite muitas almas e vidas. E que Deus te abençoe. Seja forte na tua mente, não se contamine, vamos crescer, povo. Porque a obra está para ser feita, nós temos pouco tempo. Cristo está... Eu vou cantar um hinozinho. Quando Cristo em sua trombeta lá do céu mandar tocar. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, eu estarei. E aí, você vai estar? Eu vou tentar colocar esse hino. Vou colocar esse hino agora no final, tá? Então, Cristo está para tocar trombeta. Vigia. Para de pensar besteira. Filipenses 4:8 para você e vamos correr. Que a quarentena acabou, o Satanás começou a agir, tá? Vigia. Deus abençoe você. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando
crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos atingirem o porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, E fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. When the trumpet of the Lord shall sound, the time shall be no more, and the morning breeze eternal bright and fair. When I over on the other shore, when the road is crossed yonder, I'll be there. When the road is called up yonder, 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 I'll be there, be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. when His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there, be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and the work on earth is done, when the roll is called up yonder,